Fala, meus amigos, estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast. Tem sido dias especiais na mesa, nesse lugar onde centenas de pessoas já passaram, em um lugar onde a gente tem comunhão com a família diariamente. E hoje eu tô tendo o prazer de tirar ele de trás das câmeras, né? Assim como o Davi saiu de trás das malhadas, estamos tirando ele de trás das câmeras. Hoje estamos com o nosso querido Vitor Vale. Que aplausos, né? Aplausos. Hein? Cadê os aplausos? Que responsabilidade. Vitor Vale. E aí, Vitão, beleza, cara? E aí, tudo certo? Vamos lá, né? Vitão é um senhor de 19 anos de idade, né? Um senhor de 19 anos de idade. Só que eu tenho... O pouco que eu tenho conhecido o Vitor, eu tenho visto muito de Deus na vida dele. E Deus tem levado ele num caminho de amadurecimento muito rápido por algumas coisas que ele já passou na vida. E aos 19 anos ele tem aí trabalhado na área da mídia, né? Fotografia, vídeo. E Deus tem usado ele bastante nessa área. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre esse processo, né, na vida dele, esse talento, né, que Deus deu para ele, que muitas das vezes é corrompido, né? É um lugar muito difícil de caminhar. E queria começar, Vitor, perguntando para você como que foi esse chamado, né, de Deus, como que você despertou para trabalhar com mídia, com fotografia. Cara, é interessante porque quando eu começo a falar sobre isso, a galera até fala assim, não tem muito o que contar, né? Porque você só tem 19 anos, então não tem muita história para isso. Mas eu sempre tive a paixão de estar na frente das câmeras, sempre. E aí, com o decorrer do tempo, eu sempre gostei de câmera, sempre gostei de tirar foto, desde pequeno. Meu sonho era, eu falava que eu queria ser um youtuber famoso e tudo mais, né? Mas durante todo esse processo, eu literalmente, quando eu tinha 16 anos, foi um tempo muito especial da minha vida, porque eu decidi sair de casa. E eu não tava fazendo vídeo, eu tava trabalhando no mercado digital já, tava trabalhando com marketing digital. Com 16 anos? Com 16 anos, eu tava fazendo um lançamento, foi uma fase muito boa assim da minha vida, porque eu tava só trabalhando nos bastidores, e eu não tava mais na frente. Então eu tava fazendo o papel que eu tava fazendo ali atrás agora, né? Mas não trabalhava com vídeo. E eu lembro de um evento específico que eu fui lá no Brasil, o TED Talks, teve um evento em Pindamonhangaba, e nesse evento eu fui um dia antes pra esse evento. E eu falei, cara, eu vou um dia antes e eu vou entrar na sala VIP da galera e eu vou conectar com o pessoal. Não sabia como eu ia fazer aquilo, mas eu fui com um amigo meu e a gente tava lá. Chegou nesse evento, peguei meu celular e aí eu vi que tinha muitos videomakers naquela época. Mas eu literalmente estava ali por aquela oportunidade, né? E aí eu peguei meu celular e falei para um cara que era amigo desse meu amigo e falou, cara, eu vou te gravar, eu vou produzir seus stories hoje. Aí ele perguntou, não, mas você vai gravar com o quê? Eu falei, não, vou gravar com o celular mesmo. E na época eu gravava, editava e ia mandando pra galera. E aí, depois dessa fase, assim, quando eu saí de casa e eu comecei a fazer vídeos com o celular, então foi uma transição de sair do mercado digital para começar a trabalhar com o celular. Eu fiquei durante muito tempo só gravando com o celular, comprei minha primeira câmera, mas nunca tive a paixão, não tinha entendido o valor de fato que tem eu estar com uma câmera ou com o celular na mão, ou eu tava fazendo aquela captação. Nunca tinha entendido. E aí, quando deu mais ou menos no final de 2022, eu lembro que eu tava fazendo vídeo, tava produzindo vídeo já para grandes especialistas do mercado e até produtores musicais. Às vezes eu fazia o bastidor da galera inteiro, mas eu falava, cara, será que realmente é isso? E aí eu lembro quando eu vim aqui para os Estados Unidos, a gente veio para visitar minha irmã e meu cunhado, e eu lembro que eu tava, no final do ano de 2022, eu fiz uma oração entregando de fato tudo para Deus, assim. Eu falei, Deus, eu não sei o porquê eu faço o que faço, talvez é um dom, é um talento que o Senhor me deu, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que agora, quando eu estiver indo para os Estados Unidos, eu quero me aventurar e buscar não apenas oportunidade, mas amadurecimento para entender o que o Senhor quer através do vídeo e da foto. Então, tipo assim, você já sentia uma inclinação e o talento para fazer o que você fazia,
e agora você estava buscando uma clareza de Deus, como usar isso para ele, é isso? Exato, porque assim, eu entrava em lugares onde outras pessoas dentro do mercado digital não tinham acesso. Então, por exemplo, um copywriter que só escreve publicações, escreve páginas de vendas, escreve sites e tudo mais. Esse cara ele não tem muito acesso porque às vezes ele trabalha só dentro de casa. Mas o meu contato era 1 a 1 com a pessoa. Então, para onde aquelas pessoas iam, eu estava junto com elas. E querendo ou não, eu estava vivendo a vida que elas levavam e eu gravava essas pessoas diariamente. Então, quando eu vim pra cá, eu ia ficar praticamente 2 para 3 meses isolado de tudo, né? Então, tava chegando num país novo, que eu ia ficar esse tempo de férias. E eu falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero poder me entregar por inteiro nesse tempo e descobrir em você o que o Senhor quer que eu faça através da câmera. Isso aí. Porque não basta, né, Vitor, fazer. Não basta produzir, né? Tem muita gente que produz, mas acaba que não tem um propósito. Às vezes roda e não chega num lugar. Então, o importante é você produzir entendendo para onde você está indo. Exato. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando um homem, mesmo na sua mocidade, como você, desperta para entender, Deus, por que eu faço o que eu faço? Para onde que eu estou indo? Como que eu posso dar o meu melhor? E você usou uma frase aí, eu quero entregar tudo para Deus. Uhum. Aí as coisas começam a ficar mais claras, né? Não, e foi até esses dias atrás, eu tava lembrando disso, dessa oração que eu fiz, né? E eu lembro que foi de fato isso. Eu tava numa época da minha vida que profissionalmente eu tava muito bem, mas emocionalmente eu tava muito mal, espiritualmente eu tava muito mal. E eu falei, cara, não é só isso. Tipo assim, não é possível que só seja isso. Eu vou continuar trabalhando com essas pessoas, mas eu não vou construir nada. E aí, às vezes, eu ficava com muito esse pensamento de construir. E aí, o Senhor, durante esse tempo que eu vim pra cá, Ele começou a me falar muito que eu deveria me preparar para os próximos anos começar a construir. Então, eu não deveria ficar com essa ansiedade de, não, eu tenho que construir algo. Porque ao mesmo tempo que eu era muito novo, eu já tinha acesso a muita coisa e muita informação com muitas pessoas. Okay. Então na minha cabeça era, o pessoal tá construindo e eu não. Certo. Só que eu esquecia que essa galera também já tinha passado por essa fase de preparação. De processo. De né? processo. Já tinha passado por um processo que você estava. Que eu estava. Então aquele ápice de 2022, de final de 2021, na verdade, foi aonde eu falei, eu vou entregar tudo. Em oração eu entreguei tudo. Eu acho que essa crise é a crise que ataca o ser humano. Essa crise de ansiedade. Você vê o outro no lugar e você poxa, eu já poderia estar lá. E não para desfrutar. Eu sempre falo sobre isso. Desfrute do processo. O processo dói, mas o propósito cura. E a chegada até o propósito, o caminho é o processo. E as pessoas ficam burlando o processo e não chegam no propósito, porque elas nunca estão preparadas. Continua, Vitor. Não, e assim, é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente quer passar pelo processo, verbalizar, não, vou passar pelo processo, é o que eu falava. Só que a partir do momento que Deus de fato puxou pra eu viver o processo, às vezes dava vontade de querer só sair correndo, né? Então, durante esse tempo, assim, lá no final do ano de 2021, pra virar de 2022, eu tinha muitas portas abertas, né? Tinha muitas portas abertas. Então, eu tava aqui nos Estados Unidos e eu tinha várias portas abertas no Brasil pra voltar pra lá e gravar. E aí, eu lembro que eu fiquei mais um mês, eu ia voltar em fevereiro, eu lembro que estendi minha passagem e fiquei mais um mês. E aí, nesse mês, eu pude acessar muito mais um secreto de intimidade com Deus. Então foi um tempo muito especial lá na casa do meu irmão, onde todos os dias praticamente, cara, era buscando e querendo entender. E quando eu voltei pro Brasil, eu já fui direto com uma porta que já estava aberta, que, cara, desde o final do ano já estavam me chamando para gravar, e um especialista, e eu comecei a gravar essa pessoa. Eu fiquei 2 meses no Brasil nesse tempo gravando essa pessoa. E dentro desse tempo de 2 meses eu comecei a me gravar e ao mesmo tempo eu comecei a me frustrar, porque eu tava voltando pro mesmo estilo de vida que eu tava tendo em 2021. Okay. E eu falei, cara, ano novo, Deus já entregou muitas coisas, mas Deus não tinha revelado pra mim ainda. Cara, Vitor, você vai fazer isso, tudo que eu tô te entregando de dons e talentos é pra esse foco, é pra esse alvo. E eu falava, cara, não é possível. E aí foi onde eu lembro que eu peguei, comecei a ir muito mais pra igreja. Eu cheguei no Brasil, na verdade, já indo pra igreja. E que era uma coisa que eu não fazia antes, era só de domingo. Eu comecei a frequentar os cultos de jovem lá da Zion.
E aí eu lembro que nessa época em específico, eu fiquei 2 meses na Zion. E Deus falou pra mim pra ir pra Flórida. E eu falei, não, eu acho que eu tô ficando louco. Eu acabei de voltar de lá. Eu tava em Chicago, acabei de voltar dos Estados Unidos e eu vou voltar de novo pra Flórida, fazer o quê? E aí Deus me deu uma pessoa específica pra mandar mensagem pra essa pessoa e ir atrás pra vir gravar aqui. Eu falei, cara, então beleza, eu vou fazer isso. E aí foi nessa época que eu comecei, deu 1 semana e meia, 2 semanas mais ou menos que Deus tinha falado, eu mandei mensagem pra essa pessoa. E aí essa pessoa falou, não, cara, tá tudo certo, eu acho que o timing tá bom, quando que você tá pensando em vir? E aí no meu coração eu falei, beleza, eu acho que no final de maio eu tô aí, no meio de maio. É porque você precisa entender uma coisa. Quando se fala de América, né? Eu digo que tem 2 tipos de pessoas. Os que vêm e os que Deus os que Deus está trazendo. Tem as pessoas que estão vindo e tem as pessoas que Deus está trazendo. Quem é você? Exato. Porque assim, não tem nada de errado. A pessoa tem condição financeira, né? Tem a posição social e ela, eu decidi morar na América. Beleza, você tem todo direito. Sem problema nenhum. Agora, não diga que Deus te mandou. O problema é quando a pessoa vem por conta própria e diz que Deus mandou. E tem um outro tipo de pessoas que não se programaram, não se prepararam, não sonharam, e Deus dá uma palavra, vai. Exato. E esse tipo de pessoa que Deus está trazendo para os Estados Unidos, realmente é para cumprir uma missão aqui. A América precisa de missionários. A América precisa de pessoas posicionadas e alinhadas em lugares estratégicos, né? Daí você... Não, e foi muito... É muito engraçado isso, porque quando eu cheguei aqui, e um pouquinho antes, na verdade, de eu ter vindo pra cá, o último culto que eu participei lá da Zion, de jovens, um amigo meu virou pra mim 1 semana antes, ninguém sabia que eu tava vindo. Ele falou assim, cara, eu sinto te falar que no próximo culto, se você quiser, talvez é algo que tá no seu coração, você servir com a gente. E era algo que eu queria, porque eu nunca tinha servido na igreja. Então eu tinha 2 anos de audiovisual, mas eu nunca tinha servido e gravado nada para a igreja em específico. Eu falei, beleza. Eu lembro quando eu peguei, a gente tava montando a câmera, montando as Blackmagics, e aí a galera parou, falou, não, agora a gente vai orar. E aí a gente separou as câmeras de lado, todo mundo foi e começou a orar, e eu falei, cara, que loucura, achei que era só gravar. E aí quando terminar a oração, meu amigo virou e falou, e aí, cara, o que você sente pra esse culto? Eu falei assim, como assim? Eu tenho que sentir, não é técnico, eu não só tenho que ir lá e gravar. Ele falou, não, cara, tu tem que entender o que o Espírito Santo quer fazer em você, pra você ir lá e executar. Eu falei, cara, não sei, mas uma palavra que tá vindo no meu coração, provavelmente, não lembro agora o que era específico, e eu falei, assim, beleza. Aí a galera começou a falar exatamente as mesmas coisas, eu falei, cara, então eu ouvi a voz de Deus, eu estou sensível em espírito e beleza. E eu lembro quando eu tava no louvor, e eu tava gravando e eu comecei a chorar. E eu não parava de chorar, e eu falava, Deus, por que eu tô chorando tanto? E eu só tô gravando. E naquele momento o Espírito Santo ele falou, agora você tá entendendo por que você foi chamado, agora você tá entendendo por que você faz o que faz. E eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado, porque foi literalmente o último culto, isso foi numa sexta-feira. E eu lembro que depois do culto eu já fui viajar pro Rio de Janeiro. Eu fui viajar pro Rio de Janeiro pra terminar uma gravação lá. E depois voltei pra São Paulo, peguei minhas coisas e vim pros Estados Unidos. E aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi literalmente uma palavra de Deus vindo pra cá. Mas ao mesmo tempo com uma oportunidade de trabalho, né? Então na minha cabeça era, cara, eu não tô aqui pelo reino. Eu tô aqui pelo trabalho. Deus abriu a porta e eu vou esperar em Deus. E aí um amigo meu lá da Zion, ele falou assim, cara, esse tempo... Não sei como você vai fazer de igreja, não sei o que você tá pensando, não sei quanto tempo você tá pensando ficar aí, mas entrega tudo nas mãos do Senhor. Todos os dias de manhã vai e entrega nas mãos do Senhor. E era algo que não era comum pra mim. A gente falar, se entrega pra Deus, lê a palavra, mas é algo que é um processo. Eu comecei a entender que era um processo. Não era que eu ia chegar ali e eu ia ficar 1 hora orando. Não, cara, é muito difícil. Como que você vai falar com alguém que talvez você não tá conseguindo ver, você não tá sentindo? E aí, todos os dias eu comecei a fazer aquilo. Chegou o momento que o Espírito Santo ele começou a falar comigo. E muitas vezes, Vitor, na realidade, na maioria das vezes, você que é jovem, né, que tá assistindo esse podcast, eu já recebi muitas perguntas de jovens dizendo, ô pastor, eu não sinto vontade, eu não sinto nada. Você precisa entender que o relacionamento com Deus não é no teu sentimento, não é na tua alma, nas tuas emoções, é no espírito. Então você faz não para sentir, você faz por propósito, você faz
Porque você entende que necessita disso. Assim como você precisa comer, você precisa se relacionar com Deus. Então, essa geração ela é muito movida, Vitor, pela emoção. Mas quando você se entrega e permanece, persevera, chega uma hora que a intimidade vai trazendo clareza na voz do Espírito na sua vida. E a gente se entrega, e no início a gente começa entregando de fato pela emoção, porque talvez a gente foi num culto e, cara, a gente caiu, a gente chorou e a gente sentiu a presença. Mas e aí a gente quer sentir isso todo dia. Só que hoje não funciona assim. Uma coisa que, de um tempo, o Senhor ele vinha falando comigo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu tava nessa, cara, Deus, eu quero te sentir. Aí eu lembro que o Espírito Santo ele falou comigo, mas e quando você vai fazer de fato pra mim e eu parar de fazer pra você? Então quando você vai entregar de fato pra mim, em vez de eu só te entregar? Eu falei assim, mas como assim? Eu achei que era só o Senhor que me dava algo. Eu tenho algo a te dar? E aí eu lembro que em cultos a única coisa que eu queria fazer, chegou numa época que eu só queria entregar palavras de gratidão a Deus. Eu parei de pedir e comecei a entregar. E eu adorava, com de fato, um coração alegre pelo que eu estava vivendo, pelo processo. E ao mesmo tempo eu falava, Deus, como o Senhor é bom. Porque eu não sei como fazer isso, mas o Senhor está me ensinando a te adorar. O Senhor está me ensinando a ficar feliz durante esse processo, que era algo muito difícil para mim. Então, quando esse meu amigo falou isso, eu falei, cara, beleza, então eu vou fazer isso. E eu lembro que um pouco antes de ter vindo para os Estados Unidos, eu tinha comprado uma Bíblia em português e inglês, e eu não tinha noção que eu ia vir morar nos Estados Unidos. Eu só tinha sentido de comprar uma Bíblia em português e inglês, e eu comecei a ler aquilo, e lia, e não entendia nada. Nada, cara. E aí ele falou assim, não, você pega a tua Bíblia todos os dias de manhã e começa com um capítulo. E eu falei, beleza. E todos os dias de manhã eu ia lá, lia, às vezes eu não entendia nada, e eu falava, beleza, vou ler. E aí esse tempo, assim, cara, dos primeiros 3 meses aqui, foi essencial eu ter me mantido ali no secreto. Foi essencial. Pra eu entender e conseguir discernir a próxima estação, né? Eu queria fazer uma pergunta, né, pra você. Quem é o Vitor sem câmera? Cara, nossa. Quem é o Vitor sem uma câmera na mão? Cara, eu acredito que o Vitor sem câmera, ele é um cara que ele ama servir, cara. Ele ama fazer muito pelos outros e ajudar muito os outros. Porque na época que o primeiro instante, a primeira estação que eu fiquei um pouco longe da minha mãe e dos meus irmãos, que foi onde eu fui morar fora de casa, foi a época que eu mais me entreguei por outras pessoas. E aí, às vezes, eu me sentia frustrado, porque ninguém fazia nada pra mim, mas eu via muito a mão de Deus cuidando de mim. E nesse tempo, Deus, ele de fato me moldou nisso. Sobre servir, sobre fazer. Independente do que, né? Então, foi também uma época que eu me machuquei muito de fazer demais pelos outros. Mas eu lembro que Deus falava muito forte no meu coração que eu tava semeando, não na vida dos outros, mas na minha vida, né? E eu tava colocando sementes no céu. Então, assim, eu vejo que o Vitor sem a câmera é um cara que gosta de servir. É um cara que ele ama fazer tudo pra todo mundo. E às vezes ele acaba até esquecendo de fazer pra ele, né? Porque existe um grande desequilíbrio, Vitor, e um grande problema que, no decorrer dos anos, eu tenho visto, que pessoas como você, que tem um talento específico para fazer algo, se você não tiver firmado na sua identidade, você acaba querendo comprar relacionamento por serviço. Você acaba entrando em portas pelo teu serviço, pelo teu talento. E aí, junta 2 situações. Tem o talentoso que quer comprar relacionamento e tem o outro que está precisando do serviço e não quer honrar devidamente. Eu estou falando de líderes, né? Estou falando de líderes, de pastores, de pessoas que às vezes pegam uma pessoa talentosa e não se preocupam como está o coração, não se preocupa como está a vida com Deus, não se preocupa como está a alma. E já não. Cara, você sabe filmar? Cara, você sabe cantar? Então, você é um cara novo, mas já tem uma história. E eu falo isso para as pessoas que têm se frustrado às vezes com liderança, né? Liderança muitas vezes usurpadora, que pega pessoas talentosas e só põe para trabalhar, mas não se importa de cuidar do coração, porque por trás das câmeras existe um coração.
Uhum. Não, e é muito interessante isso, porque, na verdade, durante esses últimos 3 anos no audiovisual, eu pude conhecer muita gente e pude passar, né, e passar tempo com muitas pessoas, e é verdade isso. Muitas pessoas, de fato, estavam ali no primeiro momento, e aí talvez eu precisava de alguma ajuda ou que passasse e aquela pessoa já não estava mais ali. Então pessoas vinham e pessoas iam embora, né? E aí chegou um momento que eu me... Então você já percebeu isso? Não, sim, muito. Assim, acho que nos últimos anos, provavelmente uma estimativa de umas 150 pessoas que eu gravei e pude ter contato na mesa, pude participar, né, de fato, com essas pessoas em algo. E a grande maioria dessas pessoas, na verdade, não generalizando todo mundo, mas a grande maioria estava até certo momento. E aí depois de um momento acabava. E aí até um amigo meu, ele falava muito isso comigo. Ele falava, cara, já parou pra imaginar, se você parasse de servir ou de fazer a qualquer momento, quem de fato essas pessoas, o que de fato essas pessoas iam fazer por você, né? E aí, de um tempo pra cá, eu tenho pensado muito nisso, assim. Porque a gente faz de todo o coração. Quem tem dons, talentos, e em qualquer área eu tô falando, não tô só falando na área da mídia, né? Isso. Mas as pessoas que têm dons, talentos, elas gostam de fazer. E elas vão fazer. E quando você entende que você tá fazendo, e é o que você falou sobre a identidade, uma coisa que... É porque a pessoa tá te valorizando por quem você é ou pelo que você faz. Exato. E aí tem uma coisa que ela é muito, muito forte assim no meu coração, Colossenses 3:23. Fazeis todas as coisas não para os homens, mas para o meu Senhor, para o nosso Senhor. Amém. Então assim, quando eu caio num tipo de situação dessa, ou quando começa a cair num tipo de situação dessa, eu começo a me desgastar menos, então eu começo a fazer menos, mas eu continuo entregando para Deus. Para Deus. E eu continuo falando, Deus, que o meu coração, ele não se corrompa. Amém. Então, não importa se, cara, às vezes teve situações que eu tava gravando algum líder ou o que seja, e gravei e depois aconteceu alguma situação ruim e aquela pessoa, ela talvez parou de falar comigo, ou, cara, ela literalmente caiu no mar de esquecimento. Mas o meu coração ficava, continuar fazendo para o meu Deus, continuar fazendo para o meu Senhor. E na minha cabeça e no meu coração é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente acha que, não, eu estou fazendo para a minha liderança. Eu estou fazendo para eu ser visto. Mas quando a gente entende que as nossas sementes, como eu estava falando, elas vão ser colocadas lá no reino dos céus, a gente se esquece do que se a gente está fazendo aqui, essa pessoa ela está vendo ou não. Eu só vou continuar fazendo. Eu só vou continuar entregando para Deus. E eu só vou continuar, de fato, fazendo o melhor para ele. Então não importa se a situação ela é uma situação que eu tô vulnerável, então, cara, beleza, eu estou entregando, eu estou fazendo o meu melhor e esse cara não tá reconhecendo. Mas eu tenho certeza que Deus tá vendo isso. Amém. Então, quando eu tava falando sobre essa situação que eu estive há 2 anos atrás, quando eu fui morar sozinho, eu servi muitas pessoas e comecei a fazer para muita gente. E aí chega um momento que você começa a entender que você tá fazendo tanto pros outros, você não consegue olhar para você. E aí você fica frustrado porque as outras pessoas não estão fazendo pra você. E aí você vai, aos poucos você vai diminuindo, mas você fica triste com você mesmo, porque você não tá recebendo uma colaboração. E aí, conforme esse tempo foi passando, eu diminuí esse ritmo, mas eu continuei com a minha intensidade a mesma coisa. Então, cara, eu vou continuar fazendo pra Deus. E eu percebi que o cuidado de Deus, ele de fato veio. Assim, eu posso falar que o ano de 2020 pra 2021 foi o ano que eu mais me desgastei servindo outras pessoas. Mas o ano de 2022 para 2023, eu estou vendo a mão de Deus em todas as situações. Porque foram sementes que foram plantadas lá atrás. Isso. Tem um cara que, cara, Galileu, não sei se ele vai assistir isso, mas que eu honro o nome dele porque uma vez ele falou isso para mim. Ele falou, Vitor, não importa se de fato as pessoas elas não estão vendo isso em você. Se elas não estão vendo esse coração fazendo para você. Continua fazendo como de fato que Deus vai te honrar lá na frente. E às vezes as sementes de Deus vão germinar há uma semana, daqui uma semana você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, ou daqui 2 anos, ou daqui 10. Mas não faça com, eu preciso de algo imediato, eu preciso de uma solução, né? E aí com o decorrer do tempo eu comecei a fazer, sem esperar nada em troca. Então teve situações que, cara, eu fiz e eu pude ver que aquela pessoa, ela simplesmente, tá bom, me deu, entreguei o vídeo, acabou, já era. E com o decorrer do tempo eu pude perceber que eu tinha que continuar fazendo para Deus. Eu não podia deixar que os pensamentos ou as minhas emoções, né? Porque na nossa emoção a gente fica, caraca. Frustração, né? Porque a frustração é resultado de uma expectativa errada que você gerou. Uhum. Então quando você faz esperando ser reconhecido, né? Realmente você se frustra.
Mas quando você tem essa linha de raciocínio, esse coração de fazer para Deus, você não se frustra. Isso é um ponto. Só que eu vejo que o cuidado, no nosso caso, né, que servimos, que fazemos, que produzimos, tem que ser o seguinte: existem pessoas que me amam por quem eu sou. E às vezes eu gasto tempo com pessoas que só querem o meu serviço. E aí eu acabo sendo injusto com pessoas que querem o meu coração. Uhum. Eu tiro o tempo de pessoas que realmente querem estar comigo para dar para pessoas que só querem usurpar do meu talento. Então você tem que ter uma sabedoria, né, para transitar. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho muito interessante, né, na questão do videomaker, né, o cara que está ali captando. Como que você se sente quando você está captando algo que você não acredita? Cara, isso aconteceu boas vezes, né? Isso, então eu tenho essa curiosidade, porque tem casos que você está fazendo um trabalho, né? Você está sendo pago para aquilo e você tem que entregar o trabalho com excelência. Existem casos que você está ali no ambiente espiritual, né? Vamos puxar para o ambiente de igreja, né? Sim. Vamos puxar para o ambiente espiritual, de igreja, de moveres e tal. De repente, você está captando algo que não bate com aquilo que você acredita e a vida da pessoa não é o que você está filmando ali. Cara, como que funciona no Cara, interior? E às vezes é no espírito mesmo você tem esse discernimento, né? Não é nem no racional. É muitas vezes, na verdade, quando eu tava gravando alguém, aquela pessoa, ela se vendia como algo na internet e lá nos bastidores, cara... Você via no... E eu ficava assim, como que isso tá acontecendo, né? Uau. Então, assim, tem muitos players no mercado que eu gravei, enfim, que eu tava no dia a dia com aquelas pessoas. Então, eu tava produzindo stories no dia a dia, tava criando todo um contexto, um arco narrativo, e haviam coisas que eu não poderia postar, porque eu tinha discernimento que aquilo ali, cara, não deveria ir pro ar, e aquela pessoa também não queria que aquilo fosse pro ar. E aí, com o decorrer do tempo, na verdade, eu comecei a filtrar isso, sabe? Então, já dei muito não para muitas pessoas que, cara, tinham grandes nomes e relevâncias que se eu quisesse crescer o meu nome, eu ia lá e ia fazer. Mas teve pessoas Mas a vida não bate com que não batia. Que eu sabia que os bastidores dela, aquela pessoa, não, cara, vamos produzir alguma coisa de novo e tal. Isso depois eu falo de eu começar a discernir muita coisa, né? Agora, quando eu não era cristão, vamos fazer, mas ao mesmo tempo... Sim, pode falar. Mas ao mesmo tempo vem aquele pensamento, né? Pô, eu não tô sentindo paz nisso. Né? Tem um amigo meu que ele é um excelente videomaker e ele viajava e filmava, chegou a caminhar com um cara aí, né, com um pastor, e ele relatava para mim isso, cara. O cara no altar, ele era uma pessoa, mas no restaurante, no hotel, tratando a equipe dele, ele era outra pessoa. E esse videomaker começou a se sentir mal, porque ali... E o cara dizia assim, cara, você tem que pegar os momentos de emoção. Você tem que ver quando a pessoa cair, quando a lágrima estiver descendo, sabe? Quando tiver a cura acontecendo, você precisa... Porque nós precisamos mostrar isso afora. Mostrar isso. E isso começou a incomodar esse videomaker, porque em contrapartida ele estava vendo que a motivação daquele líder espiritual não era, sabe, atrair a glória de Deus e fazer pelo propósito, mas ele queria exibir aquilo que estava sendo feito pelo Espírito. Isso não é anunciar a mensagem, né, cara? Isso na realidade é uma exibição, e a ardente expectativa da criação não aguarda a exibição, aguarda a manifestação dos filhos, o caráter do pai nos filhos. Eu sou um cara que, assim, eu vejo isso com duas situações por eu ter passado por isso, né? Você passou por algo parecido assim? Passei não no quesito de liderança dentro da igreja, mas como uma liderança de influência espiritual dentro do Instagram e redes sociais. Então, eu via situações onde, cara, eu tava gravando, tava produzindo, e aquela pessoa, ela falava do amor de Deus dentro da rede social dela. E a gente ia documentar outras coisas, ia gravar outras coisas, e infelizmente aquela pessoa, ela se caía em contradição do que estava acontecendo.
Então eu olhava pra mim mesmo e falava, cara, será que realmente eu devo continuar? Assim, foi aquele momento de fato de confronto no meu espírito, assim. Deus, eu não tô fazendo o que de fato o Senhor tá me chamando pra fazer. Porque eu não reconheci ainda o que Deus estava me chamando pra fazer naquela época. Porque querendo ou não, teu nome vai ali, né? Exato, eu tô fazendo parte daquilo. E às vezes nem é o nome, porque muitas dessas pessoas nem colocam a honra naquilo, né? Tipo, não, foi o Vitor ou o fulano que fez. Mas a maioria das vezes você se sente culpado de você estar anunciando uma verdade que aquelas pessoas estão acreditando. Então, por exemplo, eu sou um cara que quando eu comecei a gravar as coisas na igreja, eu amava ver a manifestação e dons. Eu amava ver as pessoas caindo e chorando, e eu gravava tudo isso. Não porque alguém me pedia, eu gravava tudo isso. Mas chegou um tempo que eu comecei a discernir, né? Tem muitas igrejas, cara, que acontecem moveres sobrenaturais. E aquelas pessoas, elas insistem em postar as mesmas coisas, porque é compartilhável. Chega num alcance bom, todo mundo quer ver aquilo. Então, teve até situações, uma situação de agora, de Asbury, por exemplo, que houve um mover sobrenatural lá. Mas a mídia estava colocando algo muito além do que estava lá. Então, quando a gente chegou lá, eu fui lá praticamente no 7º dia deles. Quando a gente chegou lá, a gente se frustrou com a expectativa que a gente tinha gerado pelo que a mídia tinha passado pra gente. Você vê a importância da mídia. A importância dessa câmera. Exato. Dessa coisinha aí que fica olhando pra gente com esse olho grande. Exato. Né? A importância disso colocado na rede gera realmente uma ideia, né? Forma ideia. Forma uma ideia, porque eu não tenho noção do que está acontecendo lá. Isso depende muito de quem está manuseando e de quem está postando. Né? Exato. Então você capta aquilo ali e você coloca o que você quer e você vai formando a opinião das pessoas. Não, e assim, é nítido que a gente consegue fazer isso de uma forma, assim, surreal. Por quê? Porque, cara, se eu quiser começar a fazer um vídeo e aí se eu tô no mover e eu começar a gravar coisas específicas e só coisas fechadas para aquilo, as pessoas vão acreditar só naquilo. Mas e eu ao todo? Então, assim, quando a gente trata de falar, cara, eu quero... Tem até uma coisa que Deus tem falado muito, é sobre a mídia. Não é apenas, cara, a mídia não é apenas um lugar de alcance, mas a mídia é um ministério dentro da igreja. É o que eu mais tenho aprendido, assim, e líderes têm me ensinado sobre isso mais e mais. Né? Que além de eu pegar e comunicar, eu tenho que entender que a mídia é um ministério também. E como parte do ministério, ela tem que fazer parte do corpo. Não tem como a mídia estar comunicando algo que a igreja não está vivendo. Boa. Não tem como eu anunciar um evento com algo que, cara, talvez, beleza, tem pessoas de grande relevância que vão, mas eu vou colocar imagens que aconteceram há anos atrás falando que aquilo vai repetir de novo. E aí eu paro de levar o ambiente espiritual como algo de fato onde Deus tem controle disso e acho que eu tenho controle. Como parte da mídia, eu acho que, não, eu vou fazer essas imagens desse jeito. E aí eu fico colocando expectativa. Então teve situações aqui nos Estados Unidos onde eu pude fazer vários eventos de algumas igrejas. E aí as pessoas colocavam expectativa, não, mover de Deus vai fazer algo, não sei o quê. E no final, cara, era mais um show, era mais alguma coisa. E aquilo ali, beleza, comunicou, chegou no Instagram, a galera gostou. Mas e aí? A gente vai limitar o mover de Deus apenas no vídeo? A gente vai querer criar o nosso mover de Deus através da edição e tudo mais? Ou a gente vai deixar fluir no sobrenatural quando a gente tiver com uma câmera na mão e discernir o que Deus quer fazer através daquilo? Então, assim, quando a gente trata de gravar pessoas que estão querendo manipular, né? Estão querendo usar dons de pessoas que gravam para colocar uma mensagem que aquilo ali não é verdade, porque nos bastidores a gente sabe. Na mesa a gente sabe de fato quem aquelas pessoas são. Mas na internet, quem tá na internet não consegue ter o feeling, né? Tanto que hoje a internet tem se movido muito mais em quem é autêntico. Então as pessoas têm tido muito mais contato. Na pandemia era muito maior as pessoas não terem contato, né? Então na pandemia era muito mais fácil você mentir. Porque você gravava, você fazia seus stories de bom dia com a sua esposa, não sei o quê, com seus filhos. Mas e aí? Quando o mundo abriu de fato de novo? Aí você pôde ver de fato quem era aquela pessoa dentro de casa. Então, os líderes, os especialistas, as pessoas de influência se encontravam. E aí todo mundo conseguia ver de fato quem aquela pessoa era. Então, os eventos têm nos mostrado isso, né, cara? O mundo tem crescido por um número de eventos tão grandes, tantas conferências que estão tendo. E isso está mostrando de fato quem são aquelas pessoas. Hoje tem líderes, pastores que vão no evento, dão a palavra, chegam e já vão embora. Porque às vezes tem até vergonha de, cara, começar a conversar e não conseguir sustentar o que de fato pregou lá em cima, sabe?
Então a mídia ela é responsável nisso. Eu vejo uma responsabilidade como um ministério. Bem. Cada pessoa que tá com uma câmera, cada pessoa que tem um talento, seja, cara, da pessoa que tá passando os slides, seja a pessoa que tá colocando as letras lá, seja a pessoa que tá mexendo na luz, seja a pessoa que tá tirando foto ou vídeo. Aquelas pessoas, elas têm sim, a responsabilidade. Eu não falo a responsabilidade apenas do culto, mas transmitir o que a igreja tá vivendo, né? Como um ministério. Então, por isso que, cara, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e quando eu comecei a entrar mais em ambientes de igreja, eu via que não tinha tanta gente com talentos, mas tinha muita gente com fome de aprender. Só que ao mesmo tempo eu via também pessoas com fome para querer aprender, para querer servir e querer, como você tinha falado, estar num lugar de posição através do seu serviço. Comprar, né? Relacionamento por serviço. Exato. E não através de um posicionamento. É porque às vezes o pastor... Desculpa eu falar, mas eu sou um pastor e posso falar. Às vezes o pastor, ele valoriza quem vai dar resultado para ele. Ele valoriza o cara que vai fazer o ministério dele funcionar. Exato. E esquece às vezes de alguém que não tem um talento tão específico, porque todos nós temos talentos. Uhum. Mas às vezes os líderes, eles dão mais atenção e ênfase a pessoas que vão trazer um resultado maior. Uhum. E nós, de fato, precisamos ter essa sensibilidade de entender que por trás de uma câmera há um coração, por trás de um violão há um coração, por trás de uma bateria há um coração, por trás de um teclado, né? Já parou para perguntar como tá o coração do seu tecladista, do seu guitarrista, né? Por trás de um equipamento... Existe uma vida ali, né, cara? Existe um coração e uma vida sedenta por relacionamento. Sedenta por atenção. Então, tipo assim, eu não tô aqui pra apontar dedo e criticar, eu tô aqui pra gente, na mesa, crescer e sabe, tomar mais cuidado com isso. Você é um rapaz de 19 anos que tem muita coisa pra viver, mas tem amadurecido rápido, né? E eu creio que Deus tem te chamado para esse lugar de intimidade, de relacionamento, né? Tem uma mensagem que eu preguei há alguns anos que eu falo, músico sem instrumento. Eu falo de Davi, né? Quando o rei estava atormentado pelo espírito maligno, e aí alguém deu uma ideia, disseram, olha, por que a gente não chama um músico que venha tocar, que alivie, né? Alivie a alma do rei. E aí uma pessoa lhe disse, olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Aí começa a descrever Davi. Ele é de boa aparência, ele é sisudo em palavras, ele sabe falar, né? Uhum. Ele toca bem, ele é um excelente músico. E vai falando qualidades de Davi. Aí tem uma vírgula e aí a pessoa diz assim, e o Senhor é com ele. Uhum. Cara, isso faz todo sentido, porque todas as qualidades de Davi não serviriam de nada se o Senhor não fosse com ele. Exato. Então, Vitor, queria que você deixasse uma palavra aí para os jovens dessa geração, né? Os Davis que estão se levantando, como você, que tem fome, sede de Deus. Eu queria que você deixasse uma palavra para essa galera de motivação, sabe? Porque realmente é uma geração que se frustra muito fácil. Então libera algo do teu coração para eles. A gente tá com expectativa muito nos homens, né? Acho que é uma geração, sim, que tem expectativa no que os homens têm a nos oferecer. Okay. Mas quando a gente troca essa expectativa, onde Deus ele tem algo a nos entregar. Uma vez eu escutei em alguma pregação sobre a gente gerar expectativa em Deus, porque Deus também gera expectativa, que a gente gera expectativa nele. E eu falei, cara, como assim? Deus quer então me conhecer? Deus quer que eu seja mais próximo dele, mais íntimo dele? Eu falei, então é isso. Então, eu acredito que a gente, como a nova geração, né? A Gen Z, o que muitas pessoas têm falado aqui nos Estados Unidos, que a gente tem visto de moveres sobrenaturais aqui nos Estados Unidos, é sobre uma geração com muita fome, mas ao mesmo tempo com muitos problemas emocionais. E eu não tô falando de, cara, problemas simples de resolver. Eu tô falando de problemas realmente profundos dentro de casa, crenças, bloqueios que, cara, são gerados na nossa infância. Porque assim, Vitor, eu conheço um pouco da sua história. Outro dia a gente pode falar mais detalhado sobre isso.
Mas você tinha tudo para não... Pra trocar tudo o rumo, né, cara? Para não estar na presença de Deus, né? Exato. Na questão da paternidade, na questão da orfandade mesmo. Mas você encontrou em Deus, né, cara? Exato. Esse lugar e se posicionou. Então, realmente, eu te admiro por isso. Você tem realmente sido uma inspiração. E que Deus te use muito, cara, para a vida de muitos jovens, de muitos homens e mulheres, porque você não ficou na sua ferida. Exato. Não se autocomiserou, né? Exato. Sobre esse ponto, assim, nessa questão emocional, assim, eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim e pros meus irmãos, que a gente sempre tem 2 caminhos na vida. A gente pode escolher um caminho fácil, onde tudo vai vir fácil, ou a gente pode escolher um caminho que ele provavelmente ele é mais longo, ele nos leva à eternidade, mas que ele vai ser mais doloroso, porque a gente não vai fazer exatamente o que a gente quer, né? Okay. Então, assim, pra galera mais nova, eu digo isso. A gente não tem que gerar expectativa naquelas pessoas que estão do nosso lado. Expectativa que eu falo eu vou ficar fazendo pra receber algo. Mas a gente entender, como eu falei, que essas situações que eu passei, da gente poder servir as outras pessoas. E, de fato, servir com todo o coração. Servir como se a gente estivesse fazendo para Deus, né? Deus, lá em Colossenses, não fala especificamente sobre um cara que tá com a câmera, não fala especificamente como uma pessoa que ministra na igreja, ou como um jovem que talvez, cara, ele serve o pastor dele ali. Não fala especificamente para isso, fala para tudo, fazer todas as coisas, né? Então não limita o que a gente pode fazer como uma geração. Então é uma geração, sim, que tem fome, e eu acredito, sim, que é uma geração que quando começar a ser encontrado pelo amor de Deus, e é o que eu tenho de fato derramado e buscado em Deus, Jesus, derrame o teu amor sobre a minha geração. Porque a partir do momento que jovens forem não apenas famintos, mas saciados ainda mais e quererem ainda mais a sua presença, eu creio que a gente vai ver transformação. A gente vai ver jovens, cara, podendo se mover debaixo de palavras, a gente vai poder ver jovens aonde qualquer lugar que a gente for, a gente pode ver milagres e maravilhas acontecendo, porque são pessoas que estão crendo naquilo, né? Na palavra fala que os sinais vão crer aqueles que creem. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Isso. Então, assim, cara, eu acredito nisso. Eu acredito que a partir do momento que essa geração entender e ela, cara, abraçar isso, abraçar esse amor, ser cativado por esse amor, a gente vai muito longe, cara. Que se levantem os profetas da mídia, né? Yeah. Se levantem os homens e mulheres que vão capturar a unção, né? Yes. Vão captar a unção, seja na Blackmagic, seja na Sony, ou na Polaroid, né? Yeah. Independente da câmera, independente, né, que a unção que está sobre vocês possa levar vocês a capturar realmente o que Deus está fazendo e falar a verdade, né? E expressar a verdade de Deus. Como ministros, não cara. A hipocrisia dos homens. Como ministros. Como ministros do Senhor. E que Deus livre vocês dos amigos, né? Porque tem gente que é amigos do dom. Uhum. Uma vez uma pessoa chegou para mim porque eu sumi por um tempo e a pessoa me encontrou e disse: "Fala, Judas." E aí eu disse: eu Judas? Ela: "Você não me responde. Queria te chamar para conferência. Eu te mandei mensagem para vir para o evento." Então todas as mensagens e ligações e e-mails eram para falar sobre eventos. E eu disse: tá, mas quando foi mesmo que você me ligou para perguntar sobre minha família, como está minha esposa, como estão meus filhos, como está o meu coração? Algum dia você fez isso? Sabe por que você não fez? Porque você não é amigo do Rafael Conrado, você é amigo do dom do Rafael. Uhum. Amigos do dom. Deus nos livre dessas pessoas e que nós possamos encontrar amigos verdadeiros que nos valorizem por quem nós somos, não pelo que fazemos. É isso aí, Vitão. Obrigado. Esse é o primeiro de alguns. Eu creio que Amém. Deus vai te tirar um pouco de trás das câmeras aí para falar do coração dele. Muito bom ter você conosco aí. Então, gente, Deus abençoe. Quer deixar mais uma palavra aí? Cara, acho que é isso. No começo a gente tava indo. Falei, Rafa, o que a gente vai falar aqui, né? E foi muito bom. Muito bom de verdade. Porque na realidade, às vezes a gente programa uma coisa, cara, e como você falou,
Cara, chegou o tempo de falar do coração. Teologia do coração. Uhum. Tem até uma frase que você falou aqui no podcast da Tamires e da Laura sobre é muito fácil a gente falar da verdade, né? Difícil é fingir. Difícil é fingir. E é exatamente isso. É porque você vê uma pessoa que vive fingindo, ela cansa, né? Tem uma hora que ela tá cansada, tem uma hora que... Mas fluir, irmão, você é uma fonte. E uma fonte foi chamada para fluir. Uhum. É como o peixe. O peixe foi feito para nadar. Tira ele do rio, tira ele do mar. Ele vai cansar e vai morrer. Então tem pessoas que estão fora do ambiente da verdade, da luz, da glória, do coração do Pai. E elas ficam... querendo resistir a algo que não é elas. E ficam forçando uma coisa, né, para mostrar o que não são. E acabam vivendo cansadas. E, cara, só senta e fala. Exato. Então, Deus abençoe, Vitão. Até a próxima. Tamo junto. Você aí, ó, acompanha a gente. Tem mais vídeos chegando aí. Vamos mergulhar nos rios de Deus. Grande abraço e até a próxima. Deus abençoe. Valeu!